Colete. Depois tu fala que não é torcedor. Ah, eu não sou torcedor, não. Eu não sou torcedor. Tu é torcedor sim, pô. E aí, torcedores, tudo tranquilo? Quem fala é o Banditnet News. E eu, olha só, mais um conteúdo anônimo e um pouquinho mais deste novo capítulo que nós teremos de tudo um pouco aqui no canal do Torcedor. Conto com a compreensão de vocês, torcedores. Muito obrigado por todo o incentivo e carinho. Saiba mais sobre a atualização. Entenda o conflito entre grupos paramilitares e facções no estado do Rio que vai estourar em 2024. A hora do medo. Quais são nossos medos? Na hora do medo haviam tábuas podres, crianças caindo na água, ventanias, tempestades, ratos, remoções. Na hora do medo havia uma bala perdida, violência, morte brutal. Os medos que nos perseguem podem nos paralisar, mas também nos motivar a lutar para a transformação da realidade. Antes que aconteça a redenção dos inimigos, tendes tarefas a cumprir, batalhas a vencer, até o último embate da facção Comando Vermelho, CV, pelas rotas territoriais do tráfico no Rio de Janeiro. O alerta vermelho está ligado à disputa de mercados entre as quatro principais facções criminosas do estado do Rio. O Comando Vermelho, CV, o Terceiro Comando Puro, TCP, o Amigos dos Amigos, ADA, e as milícias, vem repercutindo em todo o estado de maneira significativa, causando sérios efeitos na Grande Jacarepaguá, que são refletidos nos altos índices de tiroteios e insegurança nos últimos anos. Tal repercussão evidencia a relevância e a força que essas facções possuem, se tornando cada vez mais capilarizadas nas regiões e comunidades do Rio de Janeiro, ao passo que o poder público não consegue ser eficiente no seu combate, travando uma longa e sangrenta batalha contra o crime organizado, que está longe de chegar ao fim. No entanto, os impactos dessa nova visão expansionista e completa da facção Comando Vermelho, CV, pela hegemonia implacavelmente explorando seus planos agressivos contra os rivais nas zonas oeste, norte e central do Rio e até fora do estado. O Comando Vermelho, com sede no Rio de Janeiro, se tornou uma facção multinacional que atua em diversos países da América Latina. Hoje, os vermelhos dominam os horizontes do maior porto flutuante do mundo e a principal entrada de cargas e pessoas do estado do Amazonas, localizado na margem esquerda do Rio Negro e da confluência com o Rio Solimões. O terminal fica na região central do município de Manaus, nas disputas territoriais que geraram conflitos em todo o Rio de Janeiro. A interação inicial entre as milícias e as facções do narcotráfico ocorreu com o Terceiro Comando Puro. Ambos uniram forças para tomar territórios e mercados do Comando Vermelho, o maior grupo de tráfico de drogas do estado. Contudo, como enfatiza os pesquisadores, este é um fenômeno novo e altamente complexo. Consequentemente, em alguns locais, foi observada uma fertilização cruzada entre as milícias e o Comando Vermelho. Eles destacam a colaboração dos traficantes que ingressam nas milícias e dos milicianos que se integram ao tráfico de drogas. Houve uma fragmentação que resultou em uma disputa entre as milícias e outros poderes, como o Comando Vermelho, CV, destacada a quadrilha do tráfico de drogas, levando alianças contra a facção rival, o Terceiro Comando Puro, TCP. Consequentemente, áreas inteiras da zona norte da cidade, especialmente na Grande Jacarepaguá, na zona oeste e na Baixada Fluminense, estão expostas a conflitos armados entre grupos de milicianos. O Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e os Amigos dos Amigos, ADA. Atualmente a zona oeste do Rio convive com a potencialização da produção de mortes e desaparecimentos forçados realizado pelo Estado devido a uma política de segurança pública baseada no conflito armado e policiamento ostensivo. A cada disputa territorial, todo um ciclo de lucratividade é gerado, seja no circuito formal ou dito informal da indústria de armas, como novas aquisições de munições e armas para atualização do arsenal de guerra do governo e também destes grupos armados, desde o financiamento de equipamentos bélicos até os acordos e negociatas de poder, como os arreios. Ao observarmos a geopolítica local de poder nas disputas territoriais em Jacarepaguá, podemos afirmar que o projeto de segurança pública do Estado da milicialização é hegemônico e avança por quase toda a região, em que esta hegemonia é liderada por uma espécie de parceria entre as milícias com o Terceiro Comando, TCP, que inclusive conta com a participação da Polícia Militar, com as sucessivas realizações de operações policiais em áreas de domínio do Comando Vermelho, CV.
Em relação aos bairros mais afetados com operações policiais no levantamento lançado, Belfort Roxo e Duque de Caxias juntos correspondem muitas Caralho, a bala operações tá policiais comendo. realizadas na Baixada Fluminense. São áreas que as frações das milícias estão disputando com a facção Comando Vermelho. CV. Ó, meu, São essas batendo. comunidades onde moradores e moradoras dizem que sofrem mais com as violações produzidas pelas polícias, Bagulho já que doido. após uma operação policial em território que é vulnerável para um ataque de outros grupos armados, em que o Estado atua como um articulador de disputas territoriais em favor de um grupo específico. Ademais, há locais em que ocorre a presença combinada entre milícias e Terceiro Comando, TCP, um convívio de parceria e divisão de serviços entre esses poderes imediado com a participação do Estado, dada a reorganização do poder das milícias na Baixada Fluminense mesmo durante e depois da pandemia, que passa a ter uma maior influência das lideranças das frações de milícias junto com traficantes da Vila do João e da Parada de Lucas. Os territórios estão em franca disputa entre facções de tráficos e também sob a égide de novos acordos e desacordos entre as milícias e a facção Terceiro Comando Puro, TCP. Como podemos observar, o estado do Rio possui quase toda a sua extensão regional dominados pelo Comando Vermelho, CV, devido à proximidade com comunidades da cidade com presença massiva da mesma facção. Poucos bairros possuem a consolidação da milícia, que diante disto vem se articulando e tentando reformular estratégias em parceria com o Terceiro Comando Puro, TCP. Recentemente, na comunidade do Rio das Pedras, no Itanhangá, a rivalidade entre o GAT do Tailon e o Terceiro Comando Puro, TCP, deu início a uma guerra interna no grupo paramilitar da região, depois do enfraquecimento de modo geral de GATs de milicianos. Algumas lideranças optaram trocar a bandeira da milícia pelo tráfico na localidade do Sertão, dando um golpe de dentro para fora, para se fortalecer no quesito equipamentos de guerra e, para não prestar contas com os chefes que possuem um cargo mais alto dentro da hierarquia do grupo. Nos territórios onde as milícias e o Terceiro Comando Puro são consolidadas, as operações policiais são quase nulas. Atualmente a presença do TCP em JPA se concentra no Rio das Pedras a bairros que fazem divisas com a Cidade de Deus, a Gardênia Vermelha, o Anil, a Musema e Itaengá. Devido a nesses locais o projeto de milicialização ser hegemônico, a Grande Jacarepaguá é o único bairro da Zona Oeste, onde a política de segurança pública da milicialização não se consolidou como hegemônica ainda. Enquanto a guerra armada entre o GAT do Tailon e o Terceiro Comando Puro, TCP, pelo controle da localidade do Sertão, ganhou as redes sociais nos últimos dias. Após a tentativa de retomada do GAT do Tailon, moradores do Rio das Pedras vêm relatando constantes conflitos armados entre facções rivais na Avenida Engenheiro Souza Filho. Ela é rodeada por 3 concêntricas de comunidades vizinhas, erguidas no Itanhangá, e compreende as localidades da Vila Pinheiro, Casinhas, Vila Caranguejo, Vila da Paz, Tec, Frente, Aranha, Área 1 e 2. De um lado, depois de um golpe de dentro para fora dentro da comunidade do Sertão, as localidades tais como Curva, Ville, B, Quadra e Capela se encontram nas mãos da facção Terceiro Comando Puro, TCP. Do outro lado, a facção Comando Vermelho, CV, vem se estruturando bem fora da capital do Rio. Abriu uma guerra constante de novas estratégias de ataque e contra-ataque contra a rival Terceiro Comando Puro, TCP, no interior do estado, onde ganha diversos pontos de tráfico nos municípios de Barra Mansa, de Volta Redonda, de Resende e Valença. Na capital do Rio, uma guerra traçada entre as facções Comando Vermelho, CV, Terceiro Comando Puro, TCP, e grupos paramilitares de milícias na Zona Oeste. Isso acabou estabelecendo uma espécie de nova norma em guerra constante da facção Comando Vermelho, CV, contra os seus supostos rivais. Uma guerra, em 6 deles entre o CV e o TCP, e, no caso da Grande Jacarepaguá, que vem apresentado dados alarmantes de violência. Há a disputa das 4 facções. De acordo com o estudo, Praça Seca, Cidade de Deus e Gardênia Vermelha são controlados pelo Comando Vermelho. Já Rio das Pedras é dominada pelo GAT do Tailon. Gardênia Azul, Rio das Pedras, Curicica, Taquara, Vargem Grande e Recreio são cenários de disputa territorial entre as duas facções. Em Jacarepaguá, além da Tropa do Urso, CV, e da União da Família Tudo, 5, a Tropa do Facão,
TCP, também está na guerra por território. O relatório aponta que Rio das Pedras é um bairro estratégico na divisa da Barra da Tijuca e uma porta de entrada para tentar recuperar a Praça Seca e o Morro da Rocinha. A Tropa do Urso, CV, predomina na capital com o interior do Rio, que tem mais de 1.200 quilômetros de extensão, tendo a Zona Norte como principal referência. As facções criminosas e o tráfico de drogas são duas atividades ilegais que ocupam o território para comercialização de drogas e buscam rotas alternativas para fazer o tráfico. O tráfico deixou de ser na capital para a região do Grande Rio. Ele começa a passar por outros municípios, dando a volta para chegar na região metropolitana, e é uma forma também de desviar da fiscalização dos postos da polícia rodoviária. As comunidades muito populosas e com muita riqueza em circulação são os locais escolhidos para o tráfico e a comercialização de drogas. É a mesma lógica do mercado legal e a do mercado ilegal. Nós vamos para onde tem riqueza, mercado consumidor e a possibilidade da gente controlar esse mercado, disputar esse mercado. Primeiro veio o Comando Vermelho, que era hegemônico, e agora entrou o terceiro comando exatamente nessa região de JPA, porque na Baixada Fluminense quem domina os territórios é o Comando Vermelho. E não tem jeito, eles entram em qualquer favela do Rio. Alguns rivais da milícia e do TCP tentaram retomar os seus territórios e foram presos ou mortos. Então, eles foram para o interior do estado, para outros estados com a mesma conexão, e lá eles entenderam que tem maior probabilidade em disputar espaço territorial, como no Espírito Santo, Minas Gerais e Salvador, onde a facção Comando Vermelho, CV, tem um poder bélico e o número de soldados bem menor. Hoje, mais do que nunca, as milícias se encontram em uma encruzilhada, com a falência do modelo de gestão, a crise e o colapso do modelo do crescimento do Comando Vermelho, CV. A facção Terceiro Comando Puro, TCP, abriu os seus olhos em relação às comunidades mais lucrativas de grupos paramilitares em áreas mais nobres, onde eles penetram, como já penetraram no complexo do Campinho e Fubaí, no Morro do Sertão, situado no Rio das Pedras, a Vila Pinheiros, Casinhas, Floresta, Vila da Paz, Areal e Aranha podem ir facilmente para as mãos da facção Terceiro Comando Puro, TCP, enquanto a facção Comando Vermelho, CV, tem como base as comunidades da Rocinha, do Lins, da Barão, da Chacrinha, da Batô, da Muzema, do Banco, da Gardênia Vermelha e da Cidade de Deus, para tentar entrar na comunidade vizinha, o Rio das Pedras. Enquanto a cúpula da facção Terceiro Comando Puro, TCP, se encontra encurralada nos seus principais quartéis generais, como nos morros da Pedreira, da Serrinha, do Dendê, de Israel, da Vila do João e na Vila Aliança. Por enquanto, a facção Comando Vermelho, CV, ainda não colocou as suas forças ocultas contra os rivais da facção rival Terceiro Comando Puro, TCP, por conta de um ego muito grande que existe dentro da cúpula dos Vermelhos. É um modelo de gestão muito quadrada no estilo da década de 1990, antes da criação Comando Vermelho Jovem, e depois da morte do Orlando Jogador, uma facção criada dentro dos complexos do Alemão e da Penha pelo vulgo Caçula, que se encontra preso em presídio federal. Hoje, os soldados mais jovens da facção Comando Vermelho, CV, estão nessa missão de tentar tomar ou retomar alguns territórios que ainda são controlados por grupos paramilitares e pela facção Terceiro Comando Puro, TCP, nas zonas oeste e norte do Rio. Vamos aguardar para vermos como serão os próximos dias.